Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu preparei para vocês aqui uma discussão, um roteiro sobre uma discussão importante em que vocês vão buscar a associação de um filme produzido em 1934 que retrata mais ou menos uma proposta do Partido Nazista. Eu já tinha falado com vocês no vídeo anterior, da videoaula anterior, que esse vídeo produzido em 1934, ele tinha como objetivo fazer uma grande propaganda do Partido Nazista e que essa propaganda fosse usada não só apenas dentro do país, da Alemanha, como uma forma de coesionar as pessoas em torno da proposta política do Partido Fascista, na sua versão nazista dentro da Alemanha. E esse documentário ele foi produzido com uma intenção muito forte de ser um grande instrumento de propaganda, e por isso que também o gênero documentário foi escolhido, né? Porque ele seria não só tentaria não só traduzir a realidade da Alemanha fora da própria Alemanha, e servir também como um grande instrumento de legitimação do poder do nazismo naquela sociedade. E também o filme ele tem um objetivo documentário de retratar como que o apoio popular de uma figura como Hitler e as outras lideranças do partido nazista era fortemente destacado naquela sociedade. Bom, eu vou também colocar na sequência alguns excertos que estão no YouTube do livro, do documentário Triunfo da Vontade. Mas vocês também poderão buscar, com outros recursos que vocês acharem melhor, né, o documentário na sua íntegra, para que vocês consigam apreciar algumas das questões que a gente vai tratar nesse breve comentário, tá? Em primeiro lugar, esse documentário ele foi produzido por encomenda do próprio Hitler, que determinou a uma cineasta muito importante da época, chamada Leni Riefenstahl, que produzisse esse documentário. O documentário vai girar em torno do congresso do Partido Nazista. O Partido Nazista ele vai realizar o seu congresso no período de 5 a 10 de dezembro de 1934, né? E esse congresso ele vai ser realizado na cidade de Nuremberg. Ele tinha como finalidade atribuir poderes plenos a Adolf Hitler, uma vez que o presidente da Alemanha, Hindenburg, que tinha sido comandado o próprio exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, ele assume a presidência da Alemanha em 1924, em 25. E nesse ano de 1934 ele havia falecido recentemente. Então, dentre outros, além de ser um congresso ordinário do Partido Nazista, eles também tinham como objetivo nesse congresso fazer com que o Hitler assumisse poderes plenos com a morte do presidente da Alemanha. Já era chanceler da Alemanha e também assumiria a função de presidente da República Alemã. E a cidade de Nuremberg, que também vai ficar conhecida como um símbolo do nazismo na Alemanha, é o local escolhido não só para a realização do congresso, mas evidentemente, como o congresso seria documentado, ele também é o local que vocês verão filmadas todas as cenas que contém nesse filme chamado Triunfo da Vontade. Esse filme vocês vão observar que há pessoas bastante destacadas na liderança do nazismo no mundo. Vocês vão ver ali figuras como Rudolf Hess, que era uma espécie de relações públicas e mestre de cerimônia do Hitler. Ele também foi conduzido à segunda
como a segunda figura, né, abaixo do ministro da guerra. Ele era a terceira figura mais importante do nazismo na Alemanha. E ele era também nomeado pelo próprio Hitler o seu vice-líder do partido nazista. Vocês vão ver também figuras como Joseph Goebbels, que é responsável pelas campanhas publicitárias no rádio, na imprensa, no teatro e no cinema. O Goebbels, há algumas informações de que, embora ele tivesse algumas diferenças com a cineasta Leni Riefenstahl, que é a responsável por ter filmado e produzido todo o documentário, ele vai organizar todo o partido e a cenografia para que ela tenha todas as condições de produzir esse documentário, que era um pedido pessoal do Adolf Hitler. Então nós vamos ter grandiosos arranjos arquitetônicos. Vocês vão observar nas imagens, são imagens assim que procuram projetar não só a força do nazismo, mas também as ideias de grandiosidade, de imponência que estavam dadas e colocadas pelo próprio regime, e também com a promoção das suas figuras o tempo todo nessas filmagens, né? Como eu disse para vocês, o filme terá a supervisão pessoal de Adolf Hitler, que também estará presente em várias cenas desse filme. Vocês vão observar, assim, são cenas absolutamente chocantes do ponto de vista, assim, quando você imagina que 50 mil pessoas serão mobilizadas em grandes espaços, em condições que é difícil imaginar até uma logística de produção, e ao mesmo tempo vocês vão perceber como que os movimentos, o gestual, a participação das pessoas é completamente cadenciada, ela é ensaiada, mas ela transpassa uma ideia de que toda aquela produção é absolutamente naturalizada. E isso mostra também como que o nazismo tinha uma grande força de mobilização e de articulação, e obviamente tentava demonstrar isso não só como uma forma de apoiar as ações que estavam em curso na preparação da Segunda Guerra Mundial, mas também de demonstrar como que aquilo tinha uma forte vinculação social e com um forte apoio popular também. Então vocês vão observar que no filme ele vai começar exatamente com o Hitler descendo de um avião, descendo dos céus como se fosse um grande guia, né? Que é o significado aí da palavra Führer, né? Que mostra que ele era essa grande liderança da Alemanha, quase como um deus, né? Uma pessoa intocável, alguém que todos esperavam que seria aquele guia genial que levaria a Alemanha a uma situação diferente e de recomposição da grandiosidade que aqueles projetos que ela representava tentavam demonstrar e projetar, principalmente nas cenas desse filme. Vocês vão observar, então, que essa ideia, né, ela vai ser trabalhada o tempo todo nesse documentário em forma das imagens. Além dos grandiosos arranjos arquitetônicos que vocês vão observar, vocês vão ver o tempo todo aquela movimentação de pessoas, as bandeiras, os símbolos do nazismo, os setores sociais que representavam toda a Alemanha, compondo esse cenário desse documentário. E vocês vão observar também, por fim, né, que não só a forma de produzir esse documentário, ela tenta estimular, mostrar a adesão, mas também estimular a adesão ao projeto nazista que estava sendo desenvolvido ali na Alemanha. E por que esse documentário nos interessa do ponto de vista das teorias da comunicação
que é o que nós estamos trabalhando e buscando trazer aqui uma palavra e uma análise e uma articulação que traz as imagens do documentário, ao mesmo tempo remetendo ao contexto daquelas teorias de comunicação que surgem ali nos anos 30, no final dos anos 20 e 30 do século passado. É porque a ideia do documentário nos dá exatamente uma dimensão do que era o apoio e a adesão em massa das propostas do nazismo na Alemanha. Então isso significa que muitos teóricos também que atribuíram uma importância excessiva aos processos de comunicação, e o documentário é essencialmente um grande processo de mobilização, de articulação, que passa pela comunicação, nós vamos observar que essa ideia de que a comunicação poderia promover também aquela realidade se torna muito forte junto às pessoas que estavam observando e analisando aquele cenário de guerra. É importante, mais para frente nós vamos perceber, como vocês viram na leitura do texto, dos textos que tratam sobre as teorias da persuasão, a teoria dos efeitos limitados, que essa não era uma realidade imposta pela comunicação, mas que ela tinha outras determinações no plano psicológico, no plano social, que ativavam aqueles efeitos de comunicação que eram observados ali. Mas, sem que essas perspectivas ainda tivessem se afirmado como perspectivas importantes no campo da comunicação, olhares menos atentos ou apenas reativos ou reflexivos apenas de uma determinada realidade que estava sendo observada, como era essa que vocês vão observar no filme, também poderiam sugerir que a comunicação ela era responsável por produzir esses efeitos. Embora as teorias que virão depois demonstrarão exatamente o inverso disso, mas é uma provocação importante para que vocês entendam em que medida também aquele tipo de pensamento foi proposto ali. É muito fácil quando uma realidade passa e a gente vê as consequências dela, a gente conseguir vê-la de uma forma mais crítica do que no momento em que ela está acontecendo. Então, a ideia do documentário é também mais uma forma e mais um pretexto que eu trago para que a gente entenda melhor um pouco o ambiente do que foram os anos de 1930, para que a gente também compreenda um pouco melhor as condições em que as primeiras análises e produções teóricas da comunicação foram produzidas refletindo exatamente aquele contexto. Na sequência, eu publicarei aí um pequeno excerto, como eu disse inicialmente, de um vídeo que trata sobre esse filme, né? Com imagens escolhidas, só para que vocês tenham um pequeno aperitivo do que é essa obra. E para aqueles que quiserem ver o filme na sua íntegra, por favor, procurem aí as formas que cada um achar melhor, baixem o filme, assistam e tenham uma boa ideia aí do que nós buscamos articular com essa discussão de hoje. Um abraço a todos e todas.